Coronavírus. É, Vamos falar um pouco sobre isso aí, tá? Primeiramente, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falar um pouquinho disso, de uma visão diferente, porque informação médica a gente está tendo e tem bastante, né? Todos os dias está sendo passado várias e várias notícias, né? E o acompanhamento periódico do que está acontecendo e como o vírus se comporta e qual a reação, quais os sintomas. Isso aí a gente está ouvindo muito, muito, muito. E também não cabe a mim, que não sou um profissional da área da saúde. Gostaria de falar de uma visão diferente e talvez tão importante quanto as características principais do problema, que é a parte do pânico, vamos se dizer assim, né? De antemão, é claro, eu já quero dizer que não estou aqui para falar que a gente não deve se preocupar, que não tem que ter os cuidados. Tem sim que ter os cuidados, já está mais do que provado que é uma epidemia, que se alastra muito fácil, que o corpo não tem defesas, por isso a gente pega com facilidade, né? Então, mas o que eu quero falar é o seguinte: o mais importante e o que faz a diferença na questão de grandes epidemias é o medo e o comportamento das pessoas mediante a situação. Por quê? Em grandes cidades, principalmente em grandes capitais como em Recife, que é onde eu moro, né, os hospitais não têm setores separados e condições, capacidade para isolar pessoas, grande quantidade de pessoas, né, que têm já o problema ou que estão apresentando os sintomas, né, aparentes mesmo. Então, assim, se a gente se desesperar e for todo mundo até o hospital nos primeiros sintomas de resfriado, você pode simplesmente estar com um resfriado, uma simples gripe de mudança de clima, e acabar adquirindo lá, que é onde já tem pessoas que estão mesmo com a doença, né? Então o vírus está circulando nesses ambientes e você vai apenas com o que não era a doença e acaba adquirindo a doença nesse ambiente. Então, já tem pessoas, e está sendo falado isso também pelos médicos, mas eu queria reforçar o seguinte ponto de vista, que essa parte não foi passado, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso. O nosso corpo é estudado, e se vocês quiserem saber mais sobre isso, pode pesquisar sobre a medicina psicossomática. Medicina psicossomática, ela estuda as reações do nosso corpo mediante ao que a gente pensa e aos problemas que a gente imagina ter. E o corpo responde de acordo com isso que você acha que tem. Acredito que muitas pessoas já tenham ouvido falar e visto situações de mulheres que, por pensar estar grávidas, tiveram até a barriga cresceu, o ciclo menstrual parou, e na verdade foram fazer testes e era gravidez psicológica, né? Esse é um exemplo, tá? E o que eu quero dizer, mediante a situação que está acontecendo, que se a gente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem a memória de tudo que a gente já sentiu, ele consegue reproduzir, tá? Um exemplo disso é a hipnose, né?
para quem já viu sobre isso, e realmente é uma ciência, né, é um estudo provado que é verdade, a hipnose é uma situação que ele mostra que uma pessoa sujeita à hipnose, ela pode estar num ambiente que está a 0 grau e ela não sente frio, ela está sentindo agradável. Como tem uma manipulação da mente, você consegue controlar até as sensações, né? Imagine você estar num ambiente de 0 grau, dentro de uma banheira com gelo e está sentindo calor. E isso é possível, né? Isso é possível, a gente vê que é possível. Enfim, o cérebro, se ele já sentiu febre, se você já teve febre, o cérebro sabe como produzir a febre. Se você já teve dor de barriga, o cérebro sabe como produzir dor de barriga. Se você já teve enjoo, o cérebro sabe como reproduzir o enjoo. Então, se você passa a ter muito medo e pensar muito, por exemplo, nos sintomas que estão sendo ditos, né, que a doença traz, e você chegar a um nível muito grande de medo e tensão disso, você pode apresentar sim esses sintomas sem ter a doença. Isso é provado já, inclusive, né, foram feitos várias pesquisas e testes com pessoas com os remédios, né, medicamentos placebo, que é quando você dá uma pílula, uma cápsula de farinha para uma pessoa que está com dor de cabeça, por exemplo, e ela toma aquele remédio, ela toma aquela cápsula que é só de farinha e açúcar, ou só farinha, por acreditar que aquilo seja um medicamento que vai curar a dor de cabeça, o sintoma passa. Isso é prova de que o corpo reagiu e curou o problema, né? Não foi você acreditou, o cérebro seu acreditou que o remédio entrou e que ia ser resolvido. Então a nossa mente é assim, né? Se você procurar estudos, para quem nunca ouviu falar, vai parecer que eu estou falando besteira, mas pesquise, né, sobre medicina psicossomática, pesquise sobre efeito placebo, que vocês vão perceber e vão ver que isso realmente existe. Então, tenham cuidado com o medo excessivo, que você pode manifestar sintomas de algo que você não tem. Outra coisa comum, e talvez vocês já devem ter visto acontecer, muitas pessoas, quando são diagnosticadas com uma doença grave, isso acontece muito comum com o câncer, por exemplo, elas tendem a muitos casos, né, a pessoa é diagnosticada e aonde ela recebe o diagnóstico de que vai ter 6 meses, 1 ano de vida, muitas pessoas acabam falecendo dentro de 1 mês, de 15 dias, de 1 semana. Por quê? Porque quando você recebe uma notícia nesse nível, você você entra numa situação negativa, numa situação de tristeza e de medo e quando você recebe uma informação de vai morrer, se você receber isso com muita força, você coloca isso na tua cabeça e no teu corpo que eu estou morrendo, e você acaba acelerando um processo ou criando algo que nem deveria. Eu vi recentemente uma notícia de uma pessoa que foi diagnosticada e com 1 semana após o diagnóstico ela chegou a falecer. E o diagnóstico era para de 3 a 6 meses no mínimo de vida. Então assim, a gente tem muitos fatos, tá? Não estou aqui falando porque eu não sou um profissional da área, eu analiso os fatos, ok? Eu analiso as informações que a gente tem e os casos comprovados. Tá? Não estou aqui falando simplesmente dando uma opinião. Eu estou apresentando fatos e coisas que eu
já conheci e já convivi com essas informações, certo? Então é isso, vamos ter os cuidados sim, cuidados com a higiene das mãos, evitar estar em lugares com lotação de pessoas, ficar em casa, mas mais importante de tudo é não se desesperar, se você é uma pessoa, às vezes as pessoas têm rinite alérgica, têm sinusite como eu, e é comum às vezes de manhã você espirrar, né, numa mudança de clima, enfim, acontecer de ter alguns espirros, e aí de repente, por causa que existe esse vírus, a pessoa passa espirra e já fica com medo, achando que já pode estar com a doença. Gente, não precisa, porque se você espirrar e você achar que está com problema e você começar a medir a sua temperatura antes de sentir sintoma de febre, vai chegar ao ponto que é muito possível, e a medicina psicossomática prova, que se você pensar e procurar muito e testar muito, você pode sim desenvolver a febre por uma questão do cérebro. Ele consegue desenvolver isso, tá? Então, claro que isso não é comum, não é porque eu tô com medo, eu tô pensando que vou estar com a doença, pronto, desenvolvi os sintomas, não. Isso são alguns casos raros, quando se tem muita tensão e muito pânico, mas acontece. Então, vamos ter cuidado com isso, tomar os cuidados necessários, ficar em casa, ter o repouso devido, tá? Que vai dar tudo certo, ok? Fiquem tranquilos aí quanto a isso, tomando os cuidados necessários. Outra coisa, se você tem fé, se você é uma pessoa religiosa, escuta essa parte. Se você não acredita em Deus, para você o vídeo acabou aqui, tá bom? Vou falar para quem acredita em Deus. Se você acredita e diante desse acontecimento você chega a um nível de preocupação, de quase pânico, por exemplo, vou dar um exemplo que tem a ver com a religião, né? Se você chega a temer a possibilidade de ir, por exemplo, à igreja, em uma missa, em um culto, com medo de ser contaminado dentro da igreja, tá tudo errado. Tua fé tá errada, tá tudo errado, porque assim, se você acredita em Deus, se você acha que nem dentro da própria casa dele ele não pode te proteger, não vai ser dentro da tua casa que você vai estar protegido, tá? Você pode estar dentro da tua casa, ficar trancado no seu quarto, que se for para acontecer, vai acontecer, tá? Então, por favor, cristãos do mundo, vamos ter os cuidados, mas não tema, não se desespere, tá? A gente sabe e já tem provas de que muitas tribulações virão. E a gente sabe que vão vir pestes e doenças, como já vieram algumas, e vão ter mais. Então, sem desespero, tá, gente? É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Vamos ter cuidado, agir com atenção. E é isso. Cuidar para não propagar ainda mais os vírus quando tiver os sintomas. E que Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Eu sou Gilmar, pode me acompanhar que a gente vai ter mais vídeos aí, sempre que possível, tratando de vários assuntos. Obrigado.